Olá, meu nome é Guilherme Chagas E eu sou o Andrei Gonçalves. e somos alunos de Biotecnologia e vamos falar sobre a evolução dos turus. O turu, ele pertence ao filo dos moluscos filtradores bivalves, assim como a ostra e o mexilhão, e faz parte da família dos pteridinidários. Todos os organismos pertencentes a essa família são altamente especializados na perfuração da madeira. Atualmente, a maioria das pesquisas relacionadas com a história evolutiva deles é por inferência evolutiva, onde a árvore filogenética aponta que todo o filo dos moluscos vem de um ancestral comum chamado arquimolusco, que possuía cerca de 5 milímetros de comprimento, tinha uma concha no torso e uma superfície ventral achatada, sobre qual o animal ele se movia por deslizamento ciliar e possuía também um simples canal alimentar e um manto. Sabe-se que os membros da família dos pteridinídeos, eles estão presentes por todo o mundo, principalmente da espécie Teredo navalis, que é encontrada em águas salgadas e é muito abundante na costa leste dos Estados Unidos. Segundo estudos recentes, foram relatadas cerca de 22 espécies de teredos na costa brasileira. E uma das espécies mais predominantes encontradas aqui no Pará é a Neoteredo reinei, que nós chamamos de turu. É um animal muito conhecido por comunidades ribeirinhas próximas aos manguezais, tendo a fama de cupim aquático, pois é comumente conhecido por atacar e destruir a madeira das embarcações. Também pode ser encontrado em troncos caídos na água e nos mangues. Na verdade, o nome turu ele é usado para denominar os pteridinídeos em geral, pois eles são morfologicamente muito semelhantes entre si. São geralmente brancos, possuem um corpo vermiforme, suas estruturas calcárias, que seriam equivalentes às conchas, são reduzidas e localizam-se na parte anterior do corpo. Essas estruturas são chamadas de valvas, que são movimentadas por um músculo muito forte e possuem uma função exclusiva para a escavação. Na outra extremidade do corpo, há dois sifões protegidos por paredes calcárias, uma com a função de inalar e outra com a função de exalar água. Esses animais especializaram-se em utilizar a madeira como substrato e alimentação. Apesar de não possuírem enzimas que degradam celulose, eles estabeleceram simbiose com bactérias que ficam alojadas em suas brânquias, e com a ajuda delas adquiriram a capacidade de digerir e utilizar a celulose como fonte de alimentação complementar. Os turus também possuem um processo de filtração de água no seu corpo, através do qual obtêm gases essenciais para a respiração e outros organismos que servem de alimento. Outra característica evolutiva importante é que os pteridídeos secretam pelo manto uma solução que reveste o interior das galerias, formando um tubo calcáreo que serve de proteção e fixação para o músculo retrator sifonal, facilitando sua locomoção. Os turus exercem uma importante função para o ecossistema, a reciclagem de matéria orgânica e outros nutrientes, pois ajudam a degradar cerca de 50% da massa original de madeira caída em apenas 2 anos, e as suas galerias também auxiliam o acesso de micro-organismos decompositores. O seu sistema de filtração também ajuda na retenção de toxinas, purificando a água. Sobre reprodução, os turus são sexualmente hermafroditas e a fecundação das larvas pode acontecer interna ou externamente. Na fase larval, é capaz de nadar à procura de um substrato. Quando encontra-se fixa, sofre metamorfose e começa a perfurar a madeira. A maioria das espécies atingem rapidamente a maturidade sexual. Durante a fase larval é quando se encontram mais vulneráveis a predadores, podendo servir de alimento para diversos invertebrados. Quando adulto, pode ficar exposto pela desintegração do substrato, servindo de alimento para peixes, aves e mamíferos. Outro predador para o turu é o próprio Homo sapiens, que aprendeu a localizá-los facilmente abrindo troncos de madeira sobre regiões de mangue e rio. O turu é bastante apreciado na culinária ribeirinha. Oferece uma proteína de alta qualidade biológica e uma rica fonte de nutrientes essenciais, podendo ser consumido cru, com sal e limão, ou preparado como pratos típicos regionais que fazem sucesso no turismo amazônico. Analisando todas as características adaptativas destas espécies, fica bem claro como tiveram sucesso evolutivo para evitar predadores e gerar descendentes, pois passam a maior parte da vida dentro de um substrato que ao mesmo tempo serve de proteção e alimento, não só para um indivíduo, mas para uma colônia inteira destes animais. Este fenômeno acontece no mundo todo. Alguns fatores de seleção para as espécies de pteridídeos são a temperatura, a disponibilidade do substrato e a salinidade da água, e talvez este último seja um dos motivos da espécie Neoteredo reinei predominar na região de Água Doce paraense, mas a literatura ainda carece de mais estudos para conhecer melhor esta e outras espécies que constituem uma biodiversidade local riquíssima. Obrigado.